Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje eu trago um comentário para vocês do Conjur, de um tema que fez muito sucesso aqui no podcast, que eu trouxe com o meu convidado Fabrício Cavallari, e foi inclusive meu tema de monografia, que é um comentário relativo ao abandono afetivo, no caso, a fundamentação do abandono afetivo, e também a questão da solidariedade familiar e do idoso. De fato, o que eu falei lá no episódio e o que se mantém é que é óbvio que a gente não pode obrigar ninguém a amar o outro, a ter o afeto. Então, o abandono afetivo, ele está muito mais vinculado aí à quebra do dever de cuidado, né? Então, o dever de você cuidar, de prestar ali assistência, ele existe, embora o afeto não seja obrigatório, né, digamos assim. E essa questão assume contornos interessantes quando a gente pensa nos idosos, quando a gente pensa na solidariedade familiar. E é claro que essa solidariedade ela se manifesta tanto no início da vida, né? Então os pais e mães têm de fato esse dever para com seus filhos, e isso acontece também no fim da vida, né? Então essa questão aí se inverte e os idosos também merecem essa tutela e serão tutelados, né? Então os filhos também têm esse dever. E é interessante porque o próprio nome, né, se diz, né, abandono afetivo, e pode afetar, né, crianças e idosos, mas a pergunta que eu coloco aqui para vocês, né? Será que é realmente possível a gente separar, né, o dever de cuidado do afeto? É claro que na nossa legislação a gente não vai tutelar o afeto, e sim o dever de cuidado, mas é sem dúvida um questionamento que se faz, né? E eu achei interessante até para poder retomar a discussão desse tema aqui com vocês. É um tema, como eu falei, que fez muito sucesso. E eu acho que é um tema que ainda vai ser muito discutido, né? A gente tem, felizmente, tido a possibilidade de discutir novos temas e os idosos também, né? Inclusive eu tive um episódio especificamente para falar sobre isso. E o que eu achei interessante também, aqui voltando ao comentário, é bastante recente também esse comentário, vou deixar aqui tudo direitinho para vocês na descrição do episódio, mas está em análise, né? Estão em análise, melhor dizendo, no Congresso Nacional, um projeto de lei para alterar artigos do Código Civil para que fosse, no caso, incluída uma nova hipótese de deserdação dos filhos em caso de abandono afetivo ou material dos pais na velhice ou em caso de enfermidade, né? Então, busca-se aí fazer essa alteração justamente para consolidar, né, isso que eu falei, nessa preocupação que os filhos estejam ali presentes, né, que cuidem, e o dever de cuidado, né, de novo eu provoco, né, vocês, porque a meu ver é um pouco difícil, né, da gente distinguir de alguma hipótese ali de afeto. E um outro projeto de lei também em tramitação, também destacado aqui, o PL 4.229 de 2019, que aborda o direito dos idosos à convivência familiar e comunitária. E aí prevê sanções para esse abandono afetivo que também pode acontecer. E claro, ressalto aqui para vocês que nós temos a proteção do idoso no Estatuto da Pessoa Idosa, e isso também é muito importante. Mas é uma reflexão que eu fiz na minha tese. Eu acho que a gente tem que continuar refletindo. E dentro mesmo da solidariedade familiar existe esse dever de cuidado, mas até onde, né, a gente consegue tutelar o dever de cuidado e excluir o afeto? E o próprio nome do Instituto, né, abandono afetivo, será que realmente é uma nomenclatura adequada, né? Enfim, eu acho que é um assunto muito interessante. E vendo esse comentário, né, resolvi trazer aqui para vocês, até para retomar essa discussão e saber o que vocês pensam, né? Deixem aí na caixinha, nos comentários. Será que é realmente possível você tutelar exclusivamente, né, o dever de cuidado? O afeto ele não está aí, né, de alguma forma? É uma pergunta interessante. E será que
considerando, né, que sejam duas coisas diferentes, o que, aliás, né, tem se construído dessa forma, será que a gente poderia incluir o afeto aí de alguma maneira? Será que essas alterações aí de fato vão acontecer? Enfim, são muitas perguntas, né? Como sempre, eu gosto de propor reflexões para vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu vou deixar aqui tudo direitinho na descrição. E é isso, por hoje é só. Até a próxima!